Se eu te disser que o seu coração não está confuso, ele só está diante de uma porta que você ainda não decidiu se abre ou se fecha de vez. Nesse mês, a gente vai fazer uma leitura direta, elegante e bem pé no chão. Por que essa pessoa não te esqueceu? E o que você precisa fazer para não se perder justamente quando o retorno começa a se aproximar? Antes das cartas, deixa eu te dar um diagnóstico psicológico que aparece muito quando alguém volta sem voltar. Você sente uma mistura estranha de lucidez e saudade. Você segue a vida, mas uma parte de você fica olhando para o passado como quem checa a fechadura. Será que vai bater na porta de novo? E isso cansa, porque não é só sobre a pessoa. É sobre o seu sistema emocional ficando em alerta, tentando prever sinais, tentando controlar o imprevisível. Hoje, eu quero que você lembre da nossa metáfora, a porta. Nem toda porta foi feita para ficar aberta, nem toda porta precisa ser trancada com raiva. Existe um jeito maduro de escolher, e é isso que essa tiragem de 5 cartas vai te mostrar. A primeira carta, o clima desse mês, é 2 de copas. E eu já vou direto. O campo emocional está propício para reconexões, conversas que têm peso, trocas sinceras, ou pelo menos a vontade disso. O 2 de copas não é só romance. É o impulso humano de querer ser visto sem precisar se explicar demais. Você pode perceber isso como uma lembrança repentina, um sonho, uma coincidência, ou até como uma sensação. Tem algo em aberto aqui. E sim, isso pode apontar para essa pessoa. Mas repara numa coisa, o 2 de copas fala de reciprocidade, não de perseguição. Ele não te pede para correr atrás de migalhas, ele te pede para reconhecer quando existe ou não existe simetria. Microgancho. E se eu te disser que o retorno se aproxima, mas não do jeito que o seu coração imagina? Porque o 2 de copas traz magnetismo. E magnetismo tanto pode virar encontro, quanto pode virar teste. Nesse mês, você vai perceber mais claramente quem se aproxima por carinho e quem se aproxima por necessidade. E aqui vem a frase que muda tudo. A porta vai se mexer, mas a maçaneta está na sua mão também. Agora, a segunda carta. O desafio é 7 de espadas. Elegante e firme. Isso não é traição como sentença. Isso é estratégia, fuga, meio termo, mensagem pela metade, presença pela metade. O 7 de espadas aparece quando alguém quer estar perto, mas não quer sustentar o peso do que estar perto exige. Pode ser essa pessoa testando o terreno, curtindo, olhando, aparecendo do nada, sumindo de novo. Pode ser você também, tentando parecer tranquila por fora, enquanto por dentro está montando 1000 cenários. E aqui vai a verdade psicológica. Quando a gente tem medo de se ferir, a gente tenta controlar pela mente, reminderando tudo. Só que isso vira um tipo de prisão. Espelho. 1. Se você passou por algo assim essa semana, aquela conversa que parecia que ia, mas travou, aquela resposta que demorou demais, aquele oi que veio com clima de nada e ao mesmo tempo mexeu com tudo, você sabe exatamente do que eu estou falando. Você sente o peito querendo avançar, mas sua dignidade puxando o freio. E você pensa, eu estou imaginando coisas? Não. Você está percebendo nuances. O problema é o que você faz com elas. E aqui entra o alerta elegante do mês. O comportamento sabotador provável é aceitar migalhas como se fossem sinal de destino. Porque o 7 de espadas adora o jogo do quase. Quase assume, quase fala, quase vem, quase fica. E a sua alma não nasceu para viver de quase. Presta atenção. O perigo não é essa pessoa voltar. O perigo é ela voltar sem responsabilidade e você abrir a porta sem critérios, só porque o sentimento é antigo. Microgancho. E aqui vem a chave que quase ninguém usa. A chave não é descobrir o que essa pessoa sente, é descobrir o que você aceita. Terceira carta. A chave. O julgamento.
Isso é forte, mas é limpo. O julgamento não é destino inevitável. É chamado à verdade. É a vida colocando uma luz mais branca na sua história para você enxergar sem filtro. O que foi real, o que foi projeção, o que precisa ser encerrado e o que pode renascer com outra postura. O julgamento costuma trazer contato, sim, conversa, mensagem, reencontro ou uma notícia indireta. Mas o maior retorno aqui é interno. Você recupera uma parte de você que ficou presa naquela narrativa. E agora, a virada de chave do jeito que você pediu. A mentira confortável é: se eu for paciente e amoroso o suficiente, a pessoa muda e volta do jeito certo. A verdade libertadora é: se a pessoa voltar, ela vai voltar no nível de consciência que ela tem hoje. E eu só abro a porta se houver atitude, clareza e respeito. Percebe? Isso não é frieza, isso é amor próprio adulto. E eu vou colocar uma única referência filosófica bem leve, porque ela encaixa aqui. Epicteto dizia que a gente não controla o que acontece, mas controla a nossa resposta. O julgamento é isso. Você não controla a batida na porta. Você controla se abre por quanto tempo e em que condições. Orientação emocional concreta. Nesse mês, você vai precisar aceitar uma coisa e soltar outra. Aceitar. Você ainda sente, e sentir não é fraqueza. Soltar. A fantasia de que o amor precisa se provar pela dor. Se essa pessoa não te esqueceu, ótimo. Mas isso não é prêmio. Isso é apenas um dado. O que importa é, ela te escolhe com maturidade. Ela se posiciona, ela te respeita, ou ela só quer aliviar o próprio vazio usando a sua presença. Microgancho. Agora eu vou te dizer como transformar isso em ação, não em teoria bonita, nas próximas semanas. Quarta carta. A ação. A justiça. Perfeita para o tema. Porque quando alguém retorna, o coração quer abrir a porta pela emoção. A justiça pede. Abre pela consciência. Justiça é alinhamento. Aquilo que você sente, plus. Aquilo que você sabe, plus. Aquilo que você precisa. Sem drama, sem vingança, sem testes infantis. Só verdade. Como o período é nesse mês, eu vou te dar um protocolo prático de 4 semanas. Simples, realista e poderoso. Cada semana tem um foco, uma ação pequena e uma pergunta de diário. Faz isso como quem ajusta a fechadura da porta, não para barrar o amor, mas para impedir a entrada do caos. Semana 1. Clareza sem perseguição. Foco. Parar de caçar sinais e começar a ler fatos. Ação pequena. Por 7 dias, sempre que bater a vontade de checar rede social, checar status, puxar assunto sem motivo. Você troca por 2 minutos de respiração e escreve uma frase. O que eu sei de verdade hoje? Pergunta de diário. Eu sinto saudade da pessoa. Ou saudade de como eu me sentia quando acreditava que daria certo. Semana 2. Limites elegantes. Foco. Deixar claro o que você não negocia. Ação pequena. Escrever, só para você, 3 limites inegociáveis. Exemplos. Consistência, respeito, conversa direta, presença. Só 3. E guarda. Pergunta de diário. O que eu aceito hoje que eu não aceitaria se eu me amasse 10% mais? Semana 3. Conversa com verdade. Foco. Se houver contato, conduzir com maturidade. Ação pequena. Preparar 2 frases de posicionamento. Uma suave e uma firme. Suave. Eu gosto de conversar com você, mas eu preciso de clareza. Firme. Eu não entro mais em relação que existe só quando é conveniente. Pergunta de diário. Quando eu falo a verdade, eu sinto medo de perder, ou alívio de me encontrar. Semana 4. A porta certa no lugar certo. Foco. Decidir sem ansiedade. Ação pequena. Escolher um gesto de autocuidado que vira compromisso. Treino, terapia, caminhada, organizar o quarto, cortar uma conversa que te drena. Algo que te devolva para você. Pergunta de diário. Se ninguém voltasse, eu ainda estaria construindo uma vida que eu amo?
Espelho Núbula 2. E se você está cansado de sempre ser a pessoa madura, a pessoa que entende, a pessoa que espera, eu te entendo. Só que agora presta atenção. Ser maduro não é engolir tudo. É parar de se abandonar para manter uma história viva. A justiça não te endurece. Ela te organiza. Ela te faz abrir a porta com dignidade. E aqui vai uma frase mantra curta e madura para repetir nesse mês, especialmente quando a ansiedade subir. Eu escolho clareza, não migalhas. Sem misticismo, só direção. Microgancho. E o presente final dessa leitura é a forma como a vida te devolve potência quando você para de implorar por reciprocidade. Quinta carta. O presente. 6 de copas. Isso é reconexão, memória, retorno, sim, mas com um detalhe que pouca gente nota. O 6 de copas também fala de cura do passado. Às vezes a pessoa volta para reatar. Às vezes volta para conversar e encerrar com respeito. Às vezes nem volta fisicamente, mas você finalmente solta o peso e percebe. Eu não precisava mais carregar isso. O presente aqui é uma sensação de ternura sem desespero, de olhar para trás sem cair para trás. Se você agir com consciência, justiça na ação, julgamento na lucidez e nada de 7 de espadas ditando o jogo, o resultado provável nesse mês é: o retorno se aproxima de uma forma mais clara. Pode ser uma mensagem mais direta, pode ser uma conversa que finalmente dá nome ao que estava no ar, pode ser um reencontro com um clima mais humano, menos teatrinho. E se não vier do jeito que você merece, o presente ainda é real. Você fecha a porta sem se culpar e abre outra dentro de você que estava emperrada há tempo. Vamos fechar com a nossa metáfora, a porta. Nesse mês, a porta não é sobre deixar entrar ou deixar sair. É sobre escolher quem tem acesso ao seu coração. Você não é uma casa abandonada que qualquer um visita quando dá vontade. Você é um lugar vivo. E lugar vivo tem regra, tem cuidado, tem luz acesa. Síntese final, para você guardar. Você não está pedindo demais por clareza. Você só está pedindo do jeito certo. O que é seu não precisa de jogos. Sentir saudade não te obriga a se diminuir. Se essa pessoa não te esqueceu, ela vai provar com atitude, não com sinal confuso. E, principalmente, a porta do seu coração abre melhor quando você está inteiro, não quando está com medo. Se essa leitura conversou com você, comenta uma palavra que representa o que você escolhe a partir de hoje. Só uma. Clareza, limite, coragem, paz, verdade. E se você quiser continuar nesse caminho comigo, se inscreve, sem pressa, sem pressão. Só se fizer sentido. Assinatura final para esse mês. Quem te merece não te testa, te escolhe.